Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta que foi feita para mim aqui no Instagram e também é uma pergunta muito comum no curso de parto que a gente oferece aqui, que é o Caminho Iniciático para um Parto Sem Dor. E é uma pergunta sobre a indução do trabalho de parto. Então, para que a gente induziria um trabalho de parto, né? Então, quem quer ter um parto vaginal, às vezes segue indicações de indução do trabalho de parto, principalmente quando há pós-datismo, ou seja, quando a data prevista para o parto está passando, né, já passou do termo do bebê, ou seja, o tempo que se estima para o bebê nascer. Então aqui vocês já viram em outros posts que eu coloquei sobre quando o bebê passa da hora, né? Até quando a gente pode esperar o bebê nascer espontaneamente, né? Iniciando então um trabalho de parto e nascendo via vaginal. Então a gente tem aí umas 4 a 5 semanas, onde a gente tem um espaço aí de quase, né, um mês ou um pouco mais de um mês para que esse bebê nasça. Por quê? Porque a gente tem o bebê pré-termo, termo e pós-termo. Dentro desse um mês, né, dessas 4 a 5 semanas. Então, a gente tem aí o bebê de 36 semanas, que ainda é pré-termo. Nós temos aquela data prevista para o parto, que só 4% dos partos realmente acontecem na data prevista, que é de 40 semanas, quando o bebê está a termo. E temos aí bebês pós-termo, que nascem depois dessas 41, 42 semanas. Tem bebê que nasce até de 43 semanas. Então, dentro de tantas semanas de mudanças, né, a gente tem aí um período que é considerado pós-termo e que é um período em que há uma indicação de indução do parto, de indução do trabalho de parto. Outras indicações podem acontecer quando, por exemplo, a mulher tem uma cicatriz uterina, né, ou por conta de uma cirurgia ou por conta de uma cesariana anterior, né, a esse nascimento. E aí, por conta dessa cirurgia, houve uma cicatriz e essa cicatriz deixa, então, a parede do útero um pouco mais frágil, né? Menos resistente, menos forte, com talvez um risco de ruptura uterina. Mas, em outros posts meus aqui, vocês também já viram a respeito de qual é o risco de se ter um VBAC, né? Um parto vaginal depois de uma cesariana, que é um risco bem menor do que o de ter uma nova cesariana, quando a gente compara um tipo de nascimento com o outro, né? Mas aqui a gente vai falar então de por que induzir, como induzir e quais as vantagens e desvantagens dos métodos que existem de indução do trabalho de parto. Então existem 2 tipos de indução. Existe a indução mecânica, a indução não farmacológica, e existe também a indução química ou farmacológica ou medicamentosa. Tá? Então, separando aí esses 2 grupos, a gente tem esses 2 tipos de indução. Qual é a indução mais indicada? Isso vai depender de uma avaliação médica. Então, o seu médico ou médica obstetra é que vai dizer, de acordo com o que está acontecendo com o seu corpo no momento, como é que está o seu colo do útero, se ele tem alguma dilatação ou não, se ele está amolecido ou não, se o bebê está encaixado ou não, se o bebê está baixo ou não, se o bebê está pélvico ou cefálico ou transverso, né? Depende do posicionamento do bebê também, para a indicação ou não de uma indução. Tem também o fator de batimentos cardíacos do bebê, que precisa ser verificado, né? Como é que está a saúde vital desse bebê e também da mãe. Então, é o binômio, né, que é avaliado. Dentro dessas condições, o médico ou a médica vai poder dizer qual é a melhor opção de método para a indução do parto. Existem também os métodos naturais de indução de parto. Alguns com comprovação científica, outros ainda sem comprovação científica. E aí a gente pode então fazer à parte, né? um outro post aqui, um outro vídeo só com os métodos naturais de indução do trabalho de parto. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês só as induções farmacológicas e não farmacológicas e a gente fazer uma comparação entre elas, para você também saber como
escolher aquilo que você tem de opções quando for necessário que você passe por uma indução. Então, vamos entender melhor o que é essa indução, tá? Então, a indução é uma forma de você enviar uma mensagem para o seu corpo de estímulo, para que ele produza os hormônios necessários, os hormônios que vão fazer o início do trabalho de parto. Todo o trabalho de parto começa com uma mensagem química que o seu corpo recebe de que é o momento de despejo, né, do bebê, ou seja, o momento que o bebê está pronto para nascer. Alguns estudos científicos já comprovam que quando há uma maturação do pulmão, dos pulmões do bebê, esse bebê, né, já está maduro o suficiente para nascer e ele envia mensagens químicas através de hormônios, envia através do sangue, né, do cordão umbilical, uma mensagem química para o corpo dessa gestante, avisando que ele está pronto, e aí o corpo da gestante também começa a produzir os hormônios do trabalho de parto, a ocitocina, a prostaglandina, né? Então, algumas desses hormônios que fazem o trabalho de parto iniciar, eles são, então, injetados na corrente sanguínea quando o bebê está pronto. Para que a gente estimule esses hormônios quando o bebê está pronto, ou seja, quando já há uma comprovação de datismo, ou seja, de que a idade gestacional do bebê é compatível com a data de nascimento, que seria provável para ele, já passou e ele já está na hora de nascer mesmo, porque é muito arriscado se fazer uma indução de parto antes, né, do bebê estar pronto, para não ocorrer aí um nascimento prematuro, ou não estimular demais o útero e o útero se cansar e acabar tendo que entrar numa cirurgia por conta de um estímulo precoce, né, quando o corpo da mulher ainda não está preparado para entrar em trabalho de parto. Então, para que se evite isso, precisa ter uma real avaliação da necessidade de uma indução, ou seja, que está baseada na data prevista para o parto ou na data prevista para o nascimento dessa criança, tá? Para que não se corra o risco de nascer aí um bebê prematuro. Então, vamos falar agora das induções não farmacológicas pela parteira, a Jéssica Cirelli, uma querida, que me trouxe essa possibilidade, uma alternativa da gente fazer uma indução mecânica do parto. Eu ainda não conhecia essa possibilidade na época e não tinha estudado nada a respeito. Eu até me assustei quando ela falou de indução, porque eu achei que ela estava falando de uma indução química através de introdução de ocitocina, e eu sabia que isso só poderia ser feito em local hospitalar, né? E eu estava então querendo ter um parto em casa. Mas aí ela me explicou que seria então uma indução mecânica com o descolamento da membrana e que a gente poderia então aguardar até 48 horas para ver se funcionou. Ou seja, se em 48 horas o meu corpo não respondesse, a gente podia então repetir essa manobra, porque a membrana se cola novamente. E que uma coisa interessante que ela me trouxe de informação na época que pesou na minha decisão foi: se o bebê estiver pronto, se ele estiver realmente a termo, se ele estiver maduro para nascer, o seu corpo vai dar uma resposta química e vai entrar em trabalho de parto dentro dessas 48 horas. Ou a gente repete e aí tem mais 48 horas para verificar se vai funcionar, se é realmente a hora desse bebê nascer. Mas se o bebê não estiver pronto, se não for, né, a data de nascimento dele não for entre essas 48 horas em que se faz essa manobra, já é um sinal para a gente de que o corpo, seu corpo, não está respondendo porque o bebê não está pronto para nascer. E eu achei muito interessante isso, porque eu sou super a favor de deixar a natureza agir mesmo, e eu estava assim, com a mente livre, né, o psicológico livre, querendo que esse bebê viesse, mas o meu corpo não tinha respondido exatamente ainda com contrações efetivas, ritmadas, entrando mesmo em trabalho de parto. E aí eu aceitei a sugestão dela, pensei bastante, fui dormir e no dia seguinte eu pedi para ela fazer essa indução mecânica do trabalho de parto através do descolamento de membrana. É um procedimento um pouquinho dolorido, não é meio desconfortável,
porque quando ela faz o toque, ela faz um movimento com os dedos ali, né, um giro com os dedos para descolar essa membrana, e isso é um tanto desconfortável. Algumas mulheres sentem mais, outras menos. Eu senti um certo desconforto na hora, respirei fundo, relaxei, passou, rapidinho, e logo eu fiquei bem confiante de que ia dar certo. E quando foi no finalzinho da tarde, eu já estava entrando em trabalho de parto. Então funcionou no mesmo dia, foi maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, uma das possibilidades de indução não farmacológica é uma indução mecânica, que é o descolamento da membrana. Então, entre o colo do útero e a parede interna do útero existe uma membrana que separa, né, a bolsa amniótica do bebê do próprio útero que carrega esse bebê. E essa bolsa ela fica colada, essa membrana fica colada no útero. Quando o médico ou a médica obstetra ou a enfermeira obstetra vai fazer um toque, ela pode fazer então o descolamento dessa membrana ali próximo ao canal de parto, ali né, bem próximo do colo do útero. E esse descolamento da membrana tem uma grande chance de fazer com que o seu corpo comece a produzir os hormônios que vão fazer você entrar em trabalho de parto. Então, uma indução, né, para essa dinâmica uterina começar a acontecer e levar você, então, a entrar em trabalho de parto. Isso aconteceu comigo no meu segundo parto, quando eu morava no Xingu. O meu bebê já estava a termo, eu já tinha certeza que ele tinha 40 semanas, já estava dando alguns sinais, né, de pródromos, mas depois de muitas vezes em pródromos sem passar disso, a data, né, de saída da equipe de trabalho de parto lá da região onde a gente morava estava marcada, e a gente começou então a pensar a respeito de uma indução, e aí foi oferecido. Bom, existe uma outra possibilidade, uma outra alternativa não farmacológica da indução do trabalho de parto, que é a amniotomia. O que é a amniotomia? É a rotura da membrana, ou seja, a ruptura da bolsa de águas, a bolsa do bebê. Quando a bolsa está rompida, há um risco maior de infecção. Por isso, não é indicado que se faça a ruptura da membrana como alternativa de indução do parto, como alternativa de indução do trabalho de parto. Porque pode ser que essa condição de ainda não estar em trabalho de parto dure muito tempo, muitas horas, talvez até mais de um dia, 2 dias, e essa abertura, né, para esse contato com o meio exterior fica muito arriscado a ocorrer uma infecção. Então é melhor que se faça, né, é uma alternativa melhor que se faça esse tipo de manobra de ruptura da bolsa quando a mulher já está em trabalho de parto e precisa ter quando ela está, por exemplo, com uma disfunção nas contrações, né, que ela precisa que essas contrações sejam mais firmes, mais efetivas, né, para que o trabalho de parto realmente tenha um progresso e ela consiga dar à luz. Aí sim, em alguns casos é indicado que se faça a ruptura da bolsa para induzir que o útero tenha contrações mais efetivas. Mas não é uma indicação boa a ruptura dessas membranas simplesmente para que a mulher entre em trabalho de parto, por causa desse risco de infecção. Então essas são algumas das alternativas não farmacológicas e mecânicas de indução do trabalho de parto, que são muito bem indicadas, né? Elas são, eu considero assim, pessoalmente, melhores do que uma indução química, uma indução farmacológica, até porque mulheres que já tiveram cesariana anterior podem fazer esse tipo de indução, é mais indicado, né? E é uma indução que não precisa ficar no hospital, a mulher não precisa ficar lá aguardando no hospital, ela pode voltar para casa, né, e esperar o corpo começar a produzir os hormônios, o colo começar a dilatar, os estímulos acontecerem, e quando ela realmente estiver em trabalho de parto, ela volta para o local do parto, ou fica, né, em casa quando o local do parto é a própria casa, então dá muito mais conforto para a mulher. E aí agora a gente vai falar então das outras opções, que são as induções farmacológicas do trabalho de parto. Então, uma das possibilidades de indução química, de indução farmacológica ou medicamentosa do trabalho de parto é o misoprostol,
que é um comprimido, pode ser administrado via oral ou via vaginal, a cada 4 a 6 horas, e é acompanhado em hospital, né, para que essa indução aconteça. Então, esse acompanhamento vai sendo feito no hospital, né, pela equipe, e ele vai fazer o efeito, então, de preparar o colo do útero para esse início de trabalho de parto. Para que seja feita uma avaliação correta do método que deve ser utilizado para a indução do trabalho de parto, existe uma escala, que é a escala de Bishop. Essa avaliação sobre a altura, o comprimento, a consistência, a abertura desse colo é que vai indicar qual é o melhor método, mais seguro e eficaz, né, efetivo, para que a mulher tenha uma boa indução do trabalho de parto. Mas essa é uma das alternativas farmacológicas, que é o misoprostol. Outra alternativa da indução farmacológica é o Propes, que é nada mais do que uma faixa, uma pequena faixa que é introduzida no canal vaginal e ela contém esses hormônios indutores do trabalho de parto. Ela fica ali cerca de 12 a 24 horas. Né? Se em 24 horas a mulher não entrou em trabalho de parto ainda por causa dessa indução, pode ser conduzida uma indução através de ocitocina na veia. Mas, em muitos casos, as mulheres entram, então, em trabalho de parto através dessa introdução do Propes no interior da vagina. E esse trabalho de parto pode, inclusive, começar antes dessas 12 horas, né, e dessas 24 horas, e aí a mulher já pode retirar essa fita quando já entrou em trabalho de parto. O Propes, ele é mais útil na condução quando o colo do útero já está preparado, né, na condução de um trabalho de parto, numa indução para que aconteça mais rápido o trabalho de parto, que as contrações fiquem efetivas e realmente entrem num ritmo. Mas quando não há uma preparação anterior do colo do útero, isso vai ser um pouco mais demorado. Por ser, né, uma indução química, uma indução farmacológica, ela só pode ser feita realmente com a mulher sendo monitorada no hospital. Bom, e a ocitocina? Bom, a ocitocina ela é útil em indução de trabalho de parto quando o colo já está favorável, né, quando a mulher já está realmente quase entrando em trabalho de parto, ou quando ela entrou em trabalho de parto, mas as contrações não estão efetivas o suficiente. A mulher começa a entrar num cansaço ali, né? Às vezes está muitas horas em trabalho de parto e não está evoluindo. E aí os médicos decidem por induzir esse trabalho de parto, fazer essas contrações ficarem mais efetivas, auxiliando o corpo da mulher a responder de forma mais efetiva através dessa ocitocina, que é um hormônio que já existe no corpo da mulher, já é produzido por nós, né? É o hormônio do amor, ele é produzido no corpo tanto feminino quanto masculino, mas ele pode ser então sintetizado, né, em laboratório e pode ser utilizado para a indução do trabalho de parto ou para que as contrações fiquem mais efetivas num trabalho de parto que já está ocorrendo. Existem muitas controvérsias, muitos estudos ainda para ser feitos a respeito da ocitocina, né, do uso de ocitocina no trabalho de parto, no parto, porque há muitos fatores que não foram ainda estudados, mas há pessoas que dizem, né, que tem influência no comportamento dessa criança depois do parto, no desenvolvimento dela, inclusive há indicações, né, já de autismo ou de hiperatividade, de algumas coisas comportamentais na criança devido ao uso da ocitocina no trabalho de parto para a indução. Mas isso ainda não tem estudos suficientes comprovando, né? Existem aí alguns estudos acontecendo, mas esses estudos, para serem realmente efetivos, eles precisam de anos, né, de comprovação, de testes, né, para que possam se trazer resultados confiáveis. E como a gente aqui trabalha com evidências científicas, né, eu não posso falar do que pode ser que seja, pode ser que não seja, a gente fica alerta, né? Fica aí também para a intuição de cada uma levar em consideração. Bom, vale lembrar que os benefícios de entrar em trabalho de parto são válidos mesmo quando é necessário
uma indução. Então, fica aí, né, para cada uma de vocês pensarem. Sempre vale a pena a gente estudar, se preparar bem, né, para que quando acontecer com a gente possa através da informação, que é o que realmente afasta o medo, que empodera a gente para tomar as decisões, a gente poder, com tranquilidade, escolher aquilo que é melhor para a gente, para o nosso bebê, né? De acordo também com o que a ciência disponibiliza de informação para a gente. E é claro que a indução de um trabalho de parto é ainda melhor do que você escolher uma cesariana no sentido da saúde, né? Da sua saúde e a saúde do seu bebê. É claro que existem outros fatores, né, para uma pessoa que escolhe fazer uma cirurgia de médio porte, ao invés de passar por um trabalho de parto. Mas aqui a gente está falando de parto sem dor, né? A gente está falando de ações não farmacológicas, né? Estamos falando aqui de indução do trabalho de parto como alternativa de entrar em trabalho de parto, mesmo que você não tenha, por exemplo, né? Que seria então uma indicação para a indução do trabalho de parto? Vamos falar sobre isso. Quando é que a indução de um trabalho de parto pode ser indicada e quando ela não é indicada? Aqui a gente está falando de mulheres com uma cesariana anterior, que estão com um bebê a termo ou pós-termo já, né, com 41, 42 semanas de gestação. Mulheres que estão com pressão alta, com diabetes, que tem uma indicação, por exemplo, trombofilia, né, que tem uma indicação de que necessariamente seja um parto vaginal, não uma próxima cesariana, ou não uma outra cesariana, ou não uma cirurgia, né, que leva em consideração os riscos para a saúde da mulher e do bebê. Então, para isso, quando há essa indicação, é muito melhor que você tente primeiro induzir um trabalho de parto, seja mecânica ou quimicamente, né, através de fármacos, do que você partir já para a opção de fazer uma cesariana, que é uma cirurgia de médio porte, que tem outros riscos, podem não estar indicados para o seu caso, né? Quando você tem, por exemplo, aí um bebê que não está crescendo, né? Que tem aí um desenvolvimento uterino baixo, ou uma pressão alta, ou alguns outros fatores que podem ser uma indicação aí muito maior para um parto normal do que para uma cirurgia, tá ok? Então estudem, empoderem-se, eu estou aqui para vocês quando vocês tiverem alguma dúvida, para trazer alguma informação a mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, marque as suas amigas gestantes e as que estão também se preparando para a maternidade, que ainda não estão gestantes. E eu estou aqui à disposição de vocês para a gente esclarecer as dúvidas, conversar, falar sobre os nomes esquisitos aí do sistema médico, né? Que muitas vezes são dúvidas que as mulheres têm de não entender essas nomenclaturas do hospital. E aí eu estou aqui à disposição de vocês. Podem contar comigo, coloquem aí as suas perguntas nos comentários. E se você gostou desse vídeo, clica no coração, que eu vou ficar feliz de saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.